São 12 horas e 25 minutos, meio-dia e 25. Estou recebendo aqui nos estúdios do Jornal Bahia em Foco o Wellington Souza Silva e também o Fábio Estevão Baião, eles que vão falar sobre a situação das escrituras da Fazendinha. Primeiramente, vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos entrevistados de hoje. Wellington, boa tarde, prazer falar com você mais uma vez aqui no Jornal. Boa tarde, quero agradecer, esse espaço tão democrático que vocês estão sempre abrindo aqui para todo e qualquer assunto, e a gente veio hoje pedir socorro aqui para vocês. Fábio, prazer recebê-lo pela primeira vez aqui. Prazer é todo nosso, obrigado pela atenção. Vamos falar da Fazendinha. Boa tarde a todos que Bom, vamos explicar primeiro qual é a situação, qual é o problema. Nós falamos aqui, anunciamos desde quinta-feira, essa entrevista seria na quinta-feira, tivemos um probleminha técnico, nós passamos para sexta também, tivemos um probleminha técnico, e hoje, finalmente, nós vamos bater esse papo e esclarecer qual é o problema. A gente falou aqui sobre escrituras, vem anunciando aí que vocês iam falar sobre escrituras da Fazendinha. Isso. Mas em que sentido? O que é o assunto? Qual é a reivindicação dos moradores da Fazendinha? O que acontece? Lá no bairro Fazendinha, nenhum de nós, proprietários dos imóveis, temos a escritura. Ah, é? Não. É tudo contrato de compra e venda. Então, existe um processo de regularização fundiária que precisa ser feito e que passa pela prefeitura, porque na época quem fez a condução de todo esse processo foi a prefeitura. E a gente, então, desde, sei lá, o ano 2000, pelo menos que eu tenho conhecimento, os moradores vêm tentando fazer essa regularização porque a pessoa muda de ideia, às vezes quer vender o imóvel, hoje não consegue, né? Porque não tem esse documento. Se não tem lá o registro, não é dono, é o que fala, é o que a gente quem registra é que é dono, né? Isso, é o que a gente vê pela lei. Mas há todo um processo, foi feito, foram pagas as prestações, só que nunca chega-se nesse processo da escritura, de fato. Então, quando foi no ano passado, os moradores, nós lá moradores, contratamos um escritório lá de Viçosa que está nos ajudando nesse processo, fazer toda a juntada de documentos. Foi perguntado para a prefeitura na época o que era necessário, a prefeitura enviou para nós um checklist, todo mundo providenciou a documentação e isso foi dado entrada na prefeitura no mês de setembro, oficialmente no mês de novembro do ano passado. E de lá para cá, a primeira resposta deveria ter vindo em janeiro, não veio, e a gente está assim, nesse limbo, entende? A gente não tem do poder público uma resposta, uma solução de quando, de como que vai acontecer. A gente sabe que existem, pelas conversas, a gente sabe que existem dificuldades administrativas, eles também estão aprendendo o processo, só que a gente não consegue um ponto definitivo. Quando que vai ser isso? A gente não consegue conversar, a gente precisa de uma definição, entender se a gente precisa fazer mais alguma coisa, quando que isso vai sair, porque os prazos que eles nos dão, eles não estão sendo cumpridos, então acaba dando o direito a gente de pensar o que quiser, né? De Verdade. reclamar e tudo mais. Então, quando foi em março, como o prazo de janeiro não tinha sido cumprido, quando foi em março nós fizemos um novo pedido, nós tivemos o trabalho de colher a assinatura da maioria de todas as pessoas envolvidas que fizeram parte desse plano piloto, posso dizer assim. Mandamos para a prefeitura, protocolamos lá no dia 11 de março de 2021 já, o primeiro protocolo que eu tenho notícia foi feito em novembro de 2020, aí veio pandemia, eleições, tudo isso foi entrando na conta para atrasar. Foi arrolando a coisa, né? Foi andando e nada, né? E agora, depois de março aqui, também nada aconteceu. A gente sente, por exemplo, a gente tem a Eliane lá dentro, que eu sinto muito boa vontade dela, mas também sei que ela é uma funcionária, não depende tudo dela. Então a gente está aqui, né, para poder ver o que pode ser feito por nós, porque a informação que a gente tem é que esse processo dependeria de três relatórios. Um relatório que a lei exige é da área do desenvolvimento social, outro da Secretaria de Obras e outro do Meio Ambiente.
E a gente precisa, eu já entrei em contato, mandei e-mail para essas 3 São secretarias. secretários. Flávio Montese, o Vicente E o João Gomes. Isso. E assim, mandei, mas um deles, não vou citar quem aqui porque eu não tenho exatamente. Um deles me disse que nem chegou na mão dele esse processo, que ele não tem isso lá. Os outros 2 nem me responderam. Então, e assim, a fala é que isso estaria direto na mão do prefeito. A gente tenta marcar também com o prefeito, mas alega que por causa da pandemia não pode nos receber. Também não nos dá nenhum retorno, mas em momento nenhum a gente conseguiu falar diretamente com ele. Nem por forma virtual? Nem por forma virtual, não conseguimos. Pelo menos por enquanto não. Então o que a gente está buscando é um apoio, porque o carnê do IPTU chegou, mais um ano, já está lá, para todo mundo pagar, todos os moradores. Chega e assim, sem nenhum constrangimento de tentar contribuir com a gente aqui, né? Quero agradecer aqui, inclusive, ao Dr. André Padilha, que foi o primeiro que recebeu meu e-mail. Muito obrigado, Dr. André, porque assim, sempre que eu preciso de algo na prefeitura, o Dr. André, ele é cirúrgico em responder, não deixa para o dia seguinte. Ele sempre dá o encaminhamento, se não é com ele. Então a gente tem que fazer jus também, né, aos agradecimentos. Quando deve. Sim, claro. Mas a gente precisa de ajuda. Eu até anotei aqui, ó, essa tal de a Lei da Regularização Fundiária, é a lei número 13.465, de dezembro de 2017. É uma coisa recente, como eu disse. Eles estão aprendendo como lidar também, mas nós precisamos, pelo menos, de um posicionamento de quando, né? Porque a gente tem gente lá que quer movimentar os imóveis e está no direito dele. Sem já dúvida. Pagou, tudo mais. Já está pago, já comprou, faz o que quiser com ele. Faz o que quiser. Então a gente precisa de ajuda. Na verdade, a gente veio hoje aqui expor a situação para poder sensibilizar o poder público, né? Porque a gente já fez todos. Eu sou muito a favor da gente fazer as coisas nos moldes corretos. Eu jamais viria aqui primeiro sem já ter tentado todos os meios, todos os meios oficiais. Mas quando você vê que os meios oficiais não estão dando retorno, então a gente conta com o apoio da mídia para que a gente consiga dar publicidade para isso e tentar entender o que está acontecendo, né? Por que não está sendo feito, quem que pode ajudar, quem que não pode, a gente tem alguma coisa a mais para fazer, mas o que a gente precisa é sentar, conversar, né? Pelo menos essa oportunidade, nem que seja virtualmente, sentar, conversar e buscar um melhor entendimento. Ô Fábio, os terrenos lá eram da prefeitura ou eram particulares quando foram adquiridos? Era da prefeitura, do município? Eram particulares, porém, através da prefeitura, o que a gente sabe, né? Eu já adquiri aquilo ali de terceiro, né? Ah, sim. Tem 12 anos que eu estou lá. Foi feito aquele parcelamento. Então, esse processo, tudo inicial é tudo parecido, só que é inconcebível que após você, com comprovação e documento que comprova que você pagou, mesmo se tratando de um contrato de gaveta, tudo que o Wellington falou, ele foi muito feliz, porque é uma realidade. Ainda, eu colocaria que hoje a fazendinha necessita, quase que na maioria, de reformas. Porque toda casa, 5 anos de moradia, ela necessita de reformas, senão tende a acabar. E um número muito reduzido ali, né, com todo o bairro popular, tem condição de fazer reformas. E quando se trata de você estar com a escritura, o imóvel garante, incentiva e garante o financiamento. Então fica fácil. A longo prazo, em termos de, como se fosse um financiamento a longo prazo, uma aquisição. Isso existe.
mas somente para aqueles que têm a escritura Sim. e que pode ser favorecido nesse aspecto. Então, isso aí me faz lembrar rapidinho Michel Temer, a administração dele. Eu vi numa das entrevistas onde ele falava que é inconcebível, ainda que a pessoa tenha um barraco, que ele não tenha documento de posse. Por quê? Porque exatamente se tratando da necessidade que a pessoa tem de favorecimento, de financiamento. E ele tinha feito esse compromisso, mas foi muito, né, muito tumulto, muita Sim. tribulação no final do mandato dele que não saiu, que eu saiba, né, esse decreto. A gente vê hoje na televisão o presidente atual, vai lá no Pará, leva documentos de apoceiros, né, de legalização, vai em Mato Grosso, leva. Então a gente vê que alguém está já agindo nesses aspectos. Agora, com relação à fazendinha, eu acredito verdadeiramente nessa administração que é praticamente a administração anterior. Sim. Eu não posso deixar de agradecer pessoalmente e em nome de todos os moradores lá o que essa administração está fazendo com relação àquelas duas catástrofes que nos largou Eu ia perguntar sobre isso, como é que está o acesso lá. Eu ia perguntar. Nós estamos ganhando uma avenida que já está pronta, a parte de trajeto de carro. Agora, os passeios, uma bênção, uma maravilha. Isto veio a valorizar muito o bairro Fazendinha, porque era horrível aquela entrada antiga, passando pelaquela ponte, parecia, né, pulando isso aí. Sim. Agora, a avenida toda iluminada, onde as pessoas trajetam, fazem até passeata. Que bom, que bom. Caminhada. Caminhada, né, melhor Caminhada. dizendo. Então, a gente olha isso, a gente não pode esquecer que em toda catástrofe que essa administração, no mandato anterior, ele já entrou enfrentando duas tempestades, vamos dizer assim, para o bar foi um tsunami, né? É histórico até, nunca não havia sido daquela Mas forma, não. eu testemunho que todas as vezes estava lá o senhor, né, prefeito atual, excelentíssimo Dr. Edson e sua administração, estava continuamente lá. A gente sentia que estava a pé, passando por Pinguela, mas que ia ser resolvido de um jeito ou de outro, porque ele estava lá presente. Então, uma administração pública, ela só vem a ter credibilidade, principalmente depois de eleito, o que ele fez. Agradeço muito, parabenizo e desejo muitas felicidades em todos os seus empenhos, a todas as partes do município, a toda, né, necessidade, porque valorizou muito tudo, valorizou o próprio avenida, aquele terreno ali, o bairro nosso, ficou alegre. Trouxe muitos Então, benefícios, né, para a população de lá. A gente tem que, a oportunidade que a gente tem de reivindicar um apoio forte dele, que eu sei que ele é um homem capaz, inteligente, sensível, conheço não só ele, como a família inteira dele, conheço o seu vice, que é uma pessoa, um ilustre homem também público, né? E outros, como o Elton, né? O Dr. André, é uma pessoa divina, maravilhoso, né? Amigo, está lá, faz parte desse aconchego. Então não poderia também deixar de falar das coisas que a gente testemunha como
que valeu a pena, está valendo a pena. E desejo-lhe muita sorte, que ele possa nos ajudar também agora. Não tenho dúvida que Isso vai. aí, por quê? A pessoa tendo uma escritura, é fácil fazer um financiamento, porque hoje a fazendinha está parecendo favela. Porque as pessoas necessitam, às vezes começa uma estrutura, mas acaba o dinheiro, precisa de terminar, então fica aquilo ali, sabe? Não tendo a escritura fica difícil. Agora, vamos fazer o seguinte, diante disso tudo aí que o Fábio falou, que o Wellington falou, vamos pedir aqui aos 3 secretários, né? O do Meio Ambiente, também o de Obras e o de Desenvolvimento Social, que é o Flávio Montesi, o João Gomes e também o Vicente de Paula, que são 3 secretários muito solícitos, inclusive, estão sempre à disposição da população, estão sempre buscando resolver os problemas. Vamos pedir aos 3, então, para que conversem, pelo menos, com a população, que receba o Wellington, receba o Fábio ou algum outro representante aí. Os 2 estão à frente aí dessa reivindicação, mas existem todos os moradores lá querem a mesma coisa, querem o bem comum, né? Então, vamos pedir aos 3 secretários que possam conversar com os moradores para ver o que pode ser feito o mais breve possível, num tempo mais curto possível. Claro que tem todos os trâmites legais, a gente entende isso, mas vamos tentar encurtar esse processo para que os moradores possam ter esse benefício de poder utilizar do seu bem que pagou, que financiou, mas que pagou, né, que é deles, e que realmente seja de fato deles perante a lei, como o Wellington disse, realmente só quem registra é dono. Então, por enquanto, eles são dono, mas oficialmente não. Né? Oficialmente não tem posse nenhuma do seu terreno, da sua casa, enfim. Tudo tem que ser legalizado. Wellington, eu te pergunto aqui, Ministério Público, vocês já procuraram? Não, a gente não procurou porque a gente, é o que o Fábio está dizendo, assim, a gente acredita muito no poder do diálogo. Eu sei que existe toda uma burocracia, sei também que eles têm, como eu já falei aqui, algumas dificuldades, mas o que a gente está buscando, ô Júlio, é o que você falou, é o direito da gente como cidadão sentar e conversar, é ser escutado, é ser ouvido. Pode dizer, tipo assim, ó, eles vão dizer, vai demorar 1 ano, tá bom, mas digam que vai demorar 1 ano. Porque eu acho que o Ministério Público, ele é muito importante, mas eu acho que a gente não precisa chegar lá. Seria a última porque praticamente eu conheço todos eles, pelo menos de vista. E acredito, não é a primeira vez que eu estou aqui, mas pelo menos o meu rosto, de repente eles também conheçam. Então acredito que a gente pode, pelo menos de uma forma amigável, né, tentar entender o que está acontecendo, buscar prazos factíveis para a gente poder levar lá para a população. Porque a gente que está aqui tem mais acesso, de repente é mais esclarecido, mas existem famílias, pessoas bem mais, com um grau de simplicidade maior, e que se for só por eles lutarem, eles não vão conseguir. Então muitas vezes dependem da gente, que conhece um, que conhece outro. Então eu acredito que o Ministério Público tem a sua função, mas eu quero acreditar que a gente não vai precisar recorrer ao Ministério Público até porque a gente está vendo, essa administração está trabalhando muito, está fazendo muita coisa lá por nós mesmos. Né? Foi uma fala do Dr. Edson a respeito da Avenida Nova. A Avenida Nova está pronta, a calçada lá está ficando pronta, está ficando bacana, está ficando legal. Foram promessas que o próprio secretário fez para nós em entrevista, quando fomos lá, naquela situação que os moradores nos chamaram lá, nos convidaram para expor todo o problema. O secretário lá no local nos deu uma entrevista, nos concedeu uma entrevista e prometeu que entregaria dessa forma que vocês estão testemunhando hoje aqui. Né, que está sendo entregue lá, que ainda não terminou, mas então, que está sendo entregue da forma que ele disse. A gente não quer ser aquela espécie de cidadão ferro e fogo, entendeu? A gente quer ser parceiro, a gente quer ajudar, mas a gente também quer ser ajudado, quer ser ouvido, porque são coisas que eu acredito que não tá impossível de fazer. Mas é que a gente aqui do lado de cá, a gente se sente um tanto quanto órfão quando você envia um primeiro ofício, não tem resposta, envia um segundo ofício, não tem resposta, tenta marcar uma reunião, ainda que virtual, não tem resposta. Então, é só que a gente está buscando respostas.
Vamos pedir então aos setores responsáveis, mais uma vez vou reforçar aqui o pedido, aos 3 secretários, ou para dar uma posição. Se não for com eles, é realmente com o prefeito, tudo bem. Vamos pedir à assessoria da prefeitura para que marque aí, pelo menos virtualmente com o prefeito, uma conversa com os moradores, com os representantes lá da comunidade, para expor e para saber o que pode ser feito. O prefeito é uma pessoa boa, é um homem bom e também pensa bastante na população. Eu tenho certeza que ele vai, pelo menos, esclarecer, vai falar assim, vai orientar, vai falar assim, ô Wellington, ô Fábio, moradores, precisamos primeiro de fazer isso, isso e isso, ok? Vamos fazer e vamos retornar ao diálogo. Agora, o próximo passo vai ser esse. Aí a coisa vai andar, tenho certeza que eles vão atender. Mais uma vez eu apelo aí para os responsáveis que atendam a população. É sempre bom ouvir a população o tempo todo, né? Principalmente os problemas que a população enfrenta, é importante. Se não dá para ser resolvido agora, pelo menos ouça e coloque ali na agenda de prioridades. Estabelecer prazos. Exatamente. Acho que é importante porque a população ela se sente valorizada quando o poder público do lado de lá acompanha e vai dando retornos, né? Vai dando. Acho que é saudável para essa relação que a gente vive aí, cidadania junto com os agentes políticos. Acho que é importante. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos estar acompanhando. O que vocês precisarem de apoio, estaremos à disposição para apoiar a população. É a nossa função, a gente preza por isso. A gente agradece. Muito obrigado pela presença e boa sorte. Daqui para frente, continue realmente lutando pelos seus direitos, porque o cidadão ele tem os seus direitos e tem os seus deveres, que é pagar seus impostos, andar conforme a lei, mas também tem os seus direitos e tem que ser atendidos os direitos também. Então, boa sorte para vocês, Obrigado. Sucesso, e a gente vai estar à disposição. Obrigado, e eu já quero agradecer desde já, acreditando, né, que essa entrevista aqui vai surtir o efeito que a gente precisa. Quero agradecer desde já essa administração aí na pessoa do nosso prefeito, seus secretários envolvidos, e a gente aguarda realmente aí um novo capítulo, né, de sucesso, para o que a galera lá da Fazendinha está precisando. Muito obrigado. Conversei aqui com o Wellington. Fábio, boa tarde também. Muito obrigado.